Amados, estamos falando sobre amizade, né? O poder da amizade. Alguém aqui tem dificuldade de fazer amigos? Porque eu tinha muito, né? Tem uma pessoa ali, eu não vou expor ela, mas já sinalizou. Eu tinha muita dificuldade de fazer amigos. Mas eu quero te dar uma boa notícia. Deus vai resolver esse problema na sua vida hoje. Você vai sair daqui o melhor amigo que alguém pode desejar, porque você já tem o melhor amigo que existe, que é Jesus. Amém? Para falar de amizade, eu separei algumas qualidades. Wendel, se tu puder, aquele negócio lá que a gente combinou, chocolate depois está garantido, viu, Wendel? Puder agilizar aí, dá certo. Eu separei algumas qualidades que um bom amigo não pode deixar de ter. Existem amigos de muitas formas diferentes. Existem amigos mais próximos, um pouco mais distantes, amigos que estão conosco desde a infância, aqueles amigos que podem usar da chinela e do cinto de vez em quando, que são os nossos pais, né? Eles também são nossos amigos, mas têm uma autoridade a exercer sobre a nossa vida. Mas todo bom amigo, ele tem que ter qualidades fundamentais. E para isso eu vou precisar um pouco da ajuda de vocês, para a gente estar ministrando aqui. Eu posso contar com vocês? Amém? Porque essa é a primeira qualidade de um bom amigo, poder contar. Os amigos a gente pode confiar, a gente pode esperar o melhor deles, porque essa é a primeira qualidade fundamental. Nós podemos contar sempre com o nosso amigo para o que der e vier. Para não deixar nenhum dos meus amigos enciumados, que eu tenho muitos, e a maioria já está aqui, eu vou falar de um amigo que ninguém pode reclamar. Um amigo que ele só vale por 3. Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, por favor, Beto, Renato, Pastor Blene, toda a igreja, não fique com ciúme. Vocês moram no meu coração, mas Jesus é dono do meu coração e Ele tem um lugar de prioridade na minha vida. Então, se nós podemos sempre contar com os nossos amigos, olha o que a palavra fala sobre o nosso amigo chamado Deus. Isaías 41, versículo 10, não temas, porque eu estou contigo. Não tenha medo, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Amém? Você recebe essa palavra? A Bíblia fala que Deus nos leva para caminhar em desertos. Quem aqui já passou por algum deserto? Qual é a característica principal de um deserto? Às vezes falta água, às vezes falta comida, às vezes falta móveis, carro, casa, pessoas. Mas você já reparou que no deserto que Deus te levou, nunca faltou palavra e a vida dele sobre a tua vida? Deus não te leva para um deserto que Ele não possa estar para te sustentar, porque é no deserto que Ele mostra a grandeza da necessidade que Ele pode suprir na tua vida. Amém? Uma outra qualidade que podemos destacar dos amigos é a presença, é estar próximo. Os bons amigos, eles estão sempre perto, mesmo que estejam longe. Parece estranho, mas é verdade. Porque Jesus, ele afirmou em Mateus 28, 20: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus está declarando na palavra dele: olha, eu estou indo agora para o Pai, eu estou indo preparar a morada, mas fique certo disso, mesmo que eu esteja em outro plano, em outro lugar, eu vou estar com você todos os dias da sua vida. E quando a sua vida nesse tempo acabar, o livro de Apocalipse declara que existe uma cidade preparada para os amigos de Deus, chamada Nova Jerusalém, onde o próprio Deus habita nela. E lá não vamos precisar de sol, porque Ele é a própria luz e Ele nos iluminar. Amém? Então isso é uma promessa do nosso amigo Jesus para cada um de nós. Nós temos amigos que fazem parte da nossa vida de uma forma que a gente não consegue nem imaginar como seria a nossa vida sem eles. Quando eu era solteiro, os meus melhores amigos eram os meus pais, e eles estavam presentes na minha vida praticamente em todos os momentos. Agora casado, a pessoa mais próxima do meu coração é a minha amiga, a minha esposa. Mas existem momentos, se você é filho, se você é casado, você sabe que rola um desentendimento, que a comunicação é um pouco afetada. Às vezes eu não entendo o que ela está falando, e ela muito menos tem paciência de ouvir os meus argumentos. Ela reclama muito quando a gente vai discutir, eu argumento demais. Mas faz parte do relacionamento. Mas, queridos, todos esses momentos na minha vida em que eu pensei que estava só, Jesus estava do meu lado. Isso é uma constante na tua vida. Saia daqui essa noite com essa certeza no seu coração: você não está só.
Não existe solidão para os filhos de Deus, não existe solidão para os amigos de Deus, porque até a consumação dos séculos, até quando o tempo deixar de existir, Ele estará lá para você. Então receba essa cura no seu coração, porque o diabo ele invade os nossos sentimentos, com um sentimento de solidão, com um sentimento de abandono, com um sentimento de orfandade, como o Renato pregou aqui quarta-feira. Quando o sentimento de orfandade toma conta de nós, nós não conseguimos declarar que Deus é Pai, e essa é a intenção do diabo na nossa vida. Mas Deus é Pai, e Deus é presente sobre nós. Ainda que uma mãe que esteja amamentando esqueça que tem um filho, eu jamais esquecerei de vós, diz o Senhor. Esse é nosso Deus. Amigos nos falam a verdade, amém? Mas não de qualquer forma e não em qualquer momento. Os amigos eles nos falam a verdade, eles nos contam tudo, não existem segredos entre os amigos. Eu não coloquei aqui, mas essa manhã o Espírito Santo me lembrou de uma outra passagem. Na amizade não existe timidez. Existe uma passagem nos evangelhos que os 12 estavam atravessando uma tempestade com Jesus no barco, e Jesus estava dormindo, e as ondas estavam quase virando o barco e afundando todos eles, e eles demoraram a acordar Jesus. E quando eles acordam Jesus, ele chama eles de homens tímidos e de pouca fé. E essa manhã o Espírito Santo estava me destacando essa palavra, timidez. Jesus não estava dormindo, queridos, não tem condição de você dormir dentro d'água. Ele estava num barco que estava afundando e balançando com violência. Jesus estava vendo quanto tempo eles iam demorar para lembrar que Jesus é amigo deles. Quanto tempo você demora no meio de uma tempestade para se lembrar que você tem um grande amigo? Porque esse tempo que você está demorando para dizer, papai, paizinho, meu amigo, Jesus, você está sofrendo desnecessariamente, pagando um preço que já foi pago por Ele lá na cruz. Não sejam tímidos, nem tenham pouca fé. Conheçam aquele que permite que vocês o chamem de amigo. Porque em João capítulo 15, versículo 15, ele diz, já não vos chameis de servos, porque o servo não sabe o que faz o Senhor. Porém eu vos tenho chamado de amigos, porque tudo quanto eu ouvi do meu Pai, eu tenho feito a conhecer. E em João 16, versículo 12, ele fala, eu ainda tenho muita coisa para te falar, mas no momento você não pode suportar. Então Jesus já te falou muita coisa, e Ele está ansioso para te contar mais. Sabe aquele amigo que liga para a gente assim, meu irmão, eu tenho uma novidade para te contar, vamos marcar, vamos sentar. Jesus está à espera de você nos devocionais, para te falar coisas que você ainda não ouviu de ninguém. Mas é necessário decidir por uma intimidade que tire toda a timidez do teu relacionamento com o Senhor. Esse é o poder da amizade. Uma amizade que nos faz ser um com o nosso amigo. Uma amizade que faz a gente compartilhar um propósito. Porque a Bíblia também declara, duas pessoas não podem caminhar juntas se tem um caminho diferente. Mas um dia nós declaramos que Jesus é o nosso caminho, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Então nós precisamos caminhar com Ele, nós precisamos andar por Ele, por onde Ele anda. Nós precisamos unir o nosso propósito ao propósito dEle, para que possamos desfrutar da total intimidade que o nosso amigo Jesus tem para nos oferecer. Os bons amigos nos conhecem os nossos defeitos. Eita Deus! Tem um meme, né, que rola, que diz assim, né? Olha, Deus está aqui. E a pessoa fala assim, Deus está aqui? Tá. E Ele pode ouvir o que eu estou falando? Pode. Eita, deu ruim. Deus sempre esteve aí para você. Ele já viu tudo que você fez e pior, Ele sabe tudo que você pensa. Mas João 3,16 é para você. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho para que ninguém pereça, mas tenha uma vida eterna. Você que está nos visitando hoje, eu não sei como é que você chegou até aqui, se sentindo sozinho, se sentindo uma pessoa sem solução. Deus te conhece e Ele decidiu te amar do jeito que você é. A palavra do Senhor diz no Salmo 139, versículo do 1 ao 4, Senhor, Tu me sondaste e me conheces. Tu sabes quando eu estou levantando, Tu sabes quando eu me sento. De longe você entende o meu pensamento. O Senhor cerca o meu andar, o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. E não havendo ainda palavra na minha língua,
eis que logo o Senhor tudo conhece. Jeremias capítulo 1, versículo 5. Antes que te formasse no ventre, te conheci. E antes que você saísse da barriga da sua mãe, eu te santifiquei para as nações e te dei por profeta. Deus conhece os seus defeitos. E isso não faz Ele te amar menos. Pelo contrário, a palavra diz que quem muito foi perdoado, muito foi amado. Se você já se sentiu a pior das pessoas, saiba que Deus tem o maior dos amores para te entregar. Porque Ele tem perdão e Ele tem amor para derramar sobre a nossa vida. Os amigos, eles têm uma capacidade sobrenatural de enxergar um valor que nem nós conseguimos enxergar. Os amigos, quando eles olham para nós, eles conseguem enxergar além dos defeitos, além das incapacidades, além das declarações contrárias, além dos insucessos que nós já tivemos na vida, e eles conseguem ver um valor que só quem é amigo enxerga. O livro de Efésios capítulo 2, versículo do 4 ao 10, declara o seguinte: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos nas nossas ofensas, Ele nos vivificou junto com Cristo, porque pela graça nós somos salvos. Ele nos ressuscitou, juntamente com Ele nos fez assentar em lugares celestiais. Quando a gente se sentia no fundo do poço, Ele nos tirou da lama e nos colocou num lugar de honra, antes de você fazer qualquer coisa para Ele. Tem uma frase que ecoa no meu coração, que o meu apóstolo sempre usou no discipulado comigo. Ele sempre me disse: Johnny, você vale muito mais do que o que você faz nessa casa. Johnny, você é muito mais importante do que a obra que você exerce aqui. Nunca se esqueça disso. Então não importa onde Deus te colocar, não importa o título que Ele te entregar, você já vale muito para Ele. Nada do que você faça ou deixa de fazer diminui o teu valor para Deus. Mas as tuas atitudes podem te aproximar de Deus ou podem te afastar de Deus. Isso é responsabilidade de ação e é diferente. Nada muda o amor que Deus tem por você, mas a intimidade do relacionamento, quem determina é você, quem escolhe é você. E Ele nos colocou nos lugares celestiais e altos para nos mostrar os séculos vindouros e abundantes, riquezas da sua graça pela sua benignidade conosco em Cristo, porque pela graça nós somos salvos. Graça significa literalmente que foi de graça. A salvação não é algo conquistado por meritocracia, mas é porque Deus nos olhou e disse: eu decidi te amar. Eu decidi fazer por você algo que ninguém pode fazer. Eu decidi tirar você das suas próprias concepções do que é certo, do que é errado, da sua própria vida, do seu próprio destino, e te colocar para um destino que eu escolhi, para um futuro de paz e prosperidade e não de guerra. Isso diz o Senhor a nosso respeito. A graça da amizade em Jesus é que Ele decidiu ser nosso amigo de graça. A verdadeira amizade não é comprada, ela não pode ser comprada, não pode ser negociada. Jesus decidiu ser o seu amigo de graça. Mas para chegar perto de você, Ele pagou um alto preço, porque Ele viu que você valia a pena. Amém? Ela não vem de obras para que ninguém se glorie, porque nós somos feitura sua, nós somos criados em Cristo Jesus para as boas obras, a quais Deus preparou de antemão para que sempre andássemos nela. Quando Jesus olha para cada um de nós, por mais cheios de defeitos que possamos ser, Ele enxerga o nosso futuro nele. Ele sabe que longe dele, nós podemos sim ser essa pessoa tão complicadinha, tão cheia de problemas, mas Ele sabe que se Ele chegar perto da nossa vida, e se a gente permitir Ele fazer algo em nós, nós poderemos andar naquilo que nós fomos criados para ser, naquilo que Deus sonhou para a nossa vida. Com Cristo nós somos melhores, com Cristo nós somos transformados, porque uma amizade pode salvar a nossa vida. A ciência, a psicologia diz que nós somos a média das 5 pessoas mais próximas da nossa vida. Você sabia disso? Existe um ditado no mundo que diz: me diz com quem tu andas, que eu digo quem tu és. Você já imaginou se você começar a andar com Jesus todos os dias? O que o mundo vai olhar e dizer para você? O mundo vai olhar para você e vai dizer assim: cara, eu não te reconheço, porque tem outra pessoa vivendo em você. Eu lembro de você no passado, mas o que você está fazendo agora não é mais você.
É esse o efeito da boa amizade. É esse o efeito de Cristo em nós. É esse o efeito de ter uma intimidade com o Pai. Nós somos restaurados para viver o que nós já fomos feitos para ser. E que Ele enxerga em nós, mesmo em meio ao pecado. Eu poderia passar aqui horas falando inúmeras qualidades que um amigo pode ter. Mas eu quero entrar num ponto um pouco mais particular e profundo sobre a amizade. Existe algo singular na amizade. Numa amizade, ambos somos amigos. Parece redundante, né? Mas não é. Na paternidade existe o pai e existe o filho. O pai tem uma responsabilidade, o filho tem outra. No matrimônio existe esposo e existe esposa. O esposo tem uma responsabilidade, a esposa tem uma responsabilidade. Mas na amizade, ambos somos amigos. Tudo isso que eu falei para vocês agora são boas qualidades de amigos. E tudo isso que eu te falei agora, eu te provei na palavra que Deus faz com excelência na nossa vida. Só que quando nós decidimos ser amigos de Deus, e quem aqui quer ser amigo de Deus? Amém? Quando nós decidimos ser amigo de Deus, nós precisamos fazer a mesma coisa por Ele. Nós precisamos entrar no mesmo nível de aliança que Ele tem entrado conosco. Porque para a amizade ser sustentada, ela precisa ser uma via de mão dupla. Tudo que vai precisa voltar. A amizade é sobre relacionamento. Um filho não escolhe seu pai. Ele não tem o poder de escolha quem vai ser o pai dele, ou quando o pai dele vai deixar de ser pai dele. Mas a amizade, ela pode começar, ela pode ter um meio e ela pode ter um fim. Eu sei que você tem amigos que são mais chegados no seu coração, e você tem amigos que não são tão íntimos, porque você decide. E eu queria te perguntar essa manhã, um amigo com todas essas qualidades, deveria ou não deveria ser o nosso melhor amigo? Mas de fato Jesus tem sido o nosso melhor amigo? Será que Ele tem tido a prioridade no nosso coração? Ou será que você pegou o seu coração e entregou nas mãos de alguém muito menos capacitado do que tudo isso que eu te falei agora? Sabe, nos momentos que eu tive muita dificuldade, quando eu não conseguia tratar algo com minha esposa, quando eu já estava fora da casa dos meus pais e me sentia só, Jesus me ouviu. Mas quando a gente não lembra que tem Jesus ao nosso lado, a gente vai falar para alguém. E esse alguém às vezes não tem o melhor conselho para nos entregar. A amizade, ela pode transformar a nossa vida. Seja ela uma transformação positiva, seja ela uma transformação negativa. De qual fonte você tem bebido a amizade? Da boa ou da ruim? Vocês disseram que querem ser amigos de Deus. Glória a Deus por isso. Porque a Bíblia diz que Ele já quer ser seu amigo. Já existe uma predisposição em Deus a ser o seu melhor amigo. Tudo isso que eu falei agora, até o descrente que estiver aqui nos visitando essa manhã, pode constatar que algo já aconteceu na tua vida acerca disso. Só o fato de você estar aqui essa manhã é porque o amor dele te atraiu a esse lugar. Então veja que Deus já está sendo o nosso melhor amigo, pela parte dele. Nós precisamos agora entrar no nível de reciprocidade a esse amor e essa amizade. Deus sabe o que você está passando. Deus sabe exatamente o que você precisa. Deus conhece as suas dores. Mas quando foi a última vez que você perguntou a Deus o que Ele precisava? Nós falamos da qualidade de um bom amigo. Agora a gente vai entrar numa autoavaliação. Eu tenho sido um bom amigo para o meu melhor amigo? O nosso amigo, quando a gente está com a carinha diferente, ele já faz: tu está estranho. Às vezes você digita um texto no WhatsApp e o cara já sabe que você não está bem, né, Beto? Beto faz muito isso comigo. E o cara já sabe que você não está bem, por alguma palavra ali que você usou que não é normal você usar. Os amigos nos conhecem. Quando foi que você perguntou o que estava incomodando o coração do Pai? Você conhece o coração do seu melhor amigo? Você sabe pelo que o coração de Deus bate, e queima e arde? Porque nós precisamos nos aprofundar disso. Quando eu conheci essa igreja, no ano de 2011, e eu e minha esposa nos convertemos aqui, a minha primeira oração, e até o dia de hoje continua sendo, é: Deus, me ensina a te amar. Sobre todas as coisas, me ensina a te amar. E nessa caminhada de amar a Deus, Deus com muita graça e paciência foi ministrando na minha vida e me trazendo uma maturidade de amor.
Até o dia que Deus me incomodou para amar o que Ele mais ama. E aí doeu, irmãos. Porque quando Ele me perguntou se eu amava o que Ele mais ama, a minha resposta sincera foi não. Eu não amo o que o Senhor mais ama. Até hoje eu estava preocupado em como te amar, mas eu nunca pensei que eu precisava amar o que o Senhor mais ama. E eu tive que mergulhar na palavra, eu tive que mergulhar no meu devocional, eu tive que mergulhar em discipulado. E pedindo a Deus que Ele me ensinasse, e faço isso constantemente para melhorar cada vez mais, a amar o que Deus mais ama, que são as vidas. Tudo isso, queridos, eu não posso ser egoísta e arrogante de achar que Deus é só meu amigo. Porque João 3,16 foi pelo mundo e não por Johnny. Foi por todo aquele que precisa de salvação. E enquanto Deus está feliz comigo porque Ele me tem, o coração de Deus ainda chora e sangra por aquele que Ele não tem. E que Ele precisa de cada um de nós para alcançar. Não existe falta em Deus, Ele é completo. Eu não estou falando aqui nenhuma heresia, eu não estou indo contra a palavra. Mas quer que eu te prove biblicamente que Deus espera algo de você? Abre a tua palavra em Mateus capítulo 25. Vamos ler juntos. Mateus capítulo 25, a partir do versículo 31. Preciso que você abra na Bíblia que você tem aí, porque essas palavras não são minhas, mas é do nosso amigo. A Bíblia diz que chegará um momento de um desfrute de toda a intimidade que nós estamos trabalhando hoje. Vai chegar um momento de recompensar os verdadeiros amigos e de trazer para mais perto e eternamente permanecer. A Bíblia chama esse dia do grande juízo. E o nosso amigo, o grande rei, ele declara o seguinte: quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa os cabritos das ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque eu tive fome. O que é fome? Repita comigo: necessidade. Alguém aqui já passou fome? Eu não estou falando passar do horário de comer, não. Eu estou falando de fome. Quando a Bíblia fala alguma coisa, ela não está romantizando não, tá? Culto era para terminar de meio-dia, terminou de 1 hora, eu estou morrendo de fome. Isso aí é nosso, não é bíblico não. Eu estou falando passar 3 dias sem comer. Alguém já passou? Você sabe o que é ter uma fome que dói? Não é só a vontade de comer. Jesus está dizendo que teve essa fome. Vamos continuar a leitura? Quando eu tive fome, você me deu de comer. Eu tive sede e você me deu de beber. Eu era estrangeiro, mas você me hospedou. Eu estava nu e você me vestiu. Eu estava doente e você me visitou. Eu estava preso e você foi me ver. Então perguntaram os justos: Senhor, quando foi que nós te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede, te demos de beber? E quando nós te vimos forasteiro, te hospedamos, ou nu que te vestimos? E quando nós te vimos doente ou preso e nós fomos te visitar? O rei respondeu: em verdade vos afirmo que sempre que fizestes a um dos meus pequeninos irmãos, foi a mim que fizestes. Você consegue enxergar agora qual é a necessidade do coração de Deus? Você consegue enxergar agora que o grande rei dos reis tem algo que precisa ser feito por ele? Amados, a religiosidade em nós faz a gente ser muito arrogante e orgulhoso às vezes. Faz a gente achar que o nosso relacionamento com Deus só depende eu, Ele e Deus. Mas não é assim. A gente passa uma vida inteira. Você sabe por que é difícil conservar a salvação? Porque ela se tornou um problema para você. Você está tão preocupado com a sua salvação, com as suas causas, com suas necessidades, que é uma problemática. No momento em que você consolida a sua salvação em Cristo Jesus e vai buscar a salvação do outro, os seus problemas diminuem. Quando Davi viu um gigante afrontando Israel, Davi tinha problemas, sim ou não?
Davi era rejeitado pelo seu próprio pai. Davi era rejeitado pelos seus irmãos. Davi não era valorizado por ninguém. Mas quando na Bíblia Davi reclamou dos seus próprios problemas? Quando ele viu o problema de Israel, ele disse: eu posso resolver esse problema. E ele resolveu. Davi é um homem tremendo para se falar sobre amizade, porque a Bíblia declara uma amizade linda entre ele e Jonatas. Uma amizade sem interesses, uma amizade sem benefício próprio, uma amizade de coração e de alma. Você sabe o que é um verdadeiro amigo? Davi cheio de problemas, a vida toda rejeitadinho, abandonado, órfãozinho, perseguido agora por Saul, que tinha chamado ele de filho. Ele encontra em Saul a figura de um pai que ele nunca teve. Aí agora o pai quer matar ele. Já pensou nisso? Quando tua vida começasse a melhorar, vinha uma rasteira pior do que a primeira. Quando você achar que as suas feridas estariam curadas, de repente o diabo te arma uma cilada, pela permissão de Deus para te tratar. Você sabe o que Davi faz, queridos? Davi entra numa caverna com 400 homens suicidas. A Bíblia diz que era 400 homens que estavam na mesma caverna. Eles tinham marcado por WhatsApp: ei, vamos tirar a vida todo mundo junto. Olhava para um, era endividado, fracassado nos negócios. Olhava para outro, era traído por esposa, filhos abandonados. Outro rejeitado pelo pai, outro rejeitado pela mãe. Davi tinha uma escolha: chorar com eles ou alegrá-los. Viver o que eles estavam vivendo no fundo do poço ou tirá-los dali. Você sabe qual foi a atitude de Davi? Davi entendeu que ele tinha um grande amigo. Davi olhou para Deus e disse: toda falta que eu posso ter na minha vida, o Senhor é meu pastor. E embora eu tenha falta de tudo, o Senhor é suficiente. Quando Davi entrou naquela caverna, como um bom amigo, ele tirou os 400 desistidos e levantou eles como 400 guerreiros invencíveis. Olha a história dessa amizade, queridos. 3 desses 400 arriscaram a vida para trazer um copo d'água para Davi. Para trazer um copo d'água para Davi. Você precisa regar as suas amizades. Você precisa estabelecer um padrão de amizade na sua vida, padrão Cristo. Você precisa ser Cristo para os seus amigos. Porque se você assim os for, é você que vai mudá-los. É você que vai transformá-los e não o contrário. Se a sua vida estiver ligada ao grande amigo chamado Jesus, se o Senhor de fato for o teu pastor, não é o mundo que te influencia, mas é você que influencia o mundo. Porque para isso nós fomos chamados. Eu não estou falando aqui de você começar a abandonar agora os seus amigos que estão errados. Eu não estou falando aqui de você ser mais uma vez egoísta e olhar para os seus amigos e fazer um crivo de tudo que a gente ministrou agora e dizer: olha, você não serve mais para a minha vida. Eu estou falando de você ser esse amigo. Porque se até hoje você não foi esse amigo para Jesus, Ele não te abandonou por causa disso. E Ele está dando hoje a você a oportunidade de ser tão amigo quanto Ele tem sido. Para os que estavam à esquerda, o rei dirá: afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque eu tive fome e você não me deu de comer, eu tive sede e você não me deu de beber, eu fui forasteiro e você não abriu a porta da casa para me hospedar, eu estava nu e você não me vestiu, e achando-me doente e preso, você não foi me visitar. A palavra aqui, por meio do Senhor Jesus, está condenando toda falta de empatia em nós, toda falta de sensibilidade ao próximo, todo sentimento independente, individualista, que o diabo coloca no nosso coração. Porque a Bíblia está dizendo: o inferno não foi preparado para você. Receba isso, está escrito aqui: o inferno não foi preparado para você, foi preparado para os anjos e para os demônios, para o diabo, não para os filhos, não para os amigos. Crente não precisa ter medo do inferno. Se no teu coração for movido pelo amor a Deus, pela dependência a Deus, todo medo é lançado fora. Porque o verdadeiro amor tira a timidez, tira o medo, tira todo o preconceito, tira todo o autojulgamento e nos traz um fardo leve. O fogo do inferno é para os demônios, para os anjos que abandonaram a unidade, para aqueles que decidiram ser independentes e individualistas. Você não precisa ser esse alguém.
Porque o que o grande rei está dizendo aqui é que alguns que não mereciam fogo. Porque o começo da leitura disse: vocês irão para o lugar que eu preparei antes de tudo para vocês. O céu é para nós. Eu queria muito que isso entrasse no teu coração agora, porque isso foi ministrado no seminário Bom Samaritano. Nós não vamos fazer algo diferente. A gente não está aqui falando sobre algo extraordinário. Nós estamos repetindo aquilo que a gente já sabe. E o melhor, nós estamos falando daquilo que a gente nasceu para ser. Então entenda, é natural um peixe nadar, é natural uma ave voar, é natural um leopardo correr, é natural você viver ao lado de Deus, ganhando vidas, amando o próximo, evangelizando. E isso é natural para nós, porque o céu é nosso. Porque Ele decidiu abrir as portas do céu para nós. Melhor do que ter uma vida contra a sua própria natureza, caminhando para o fogo do inferno, é ter uma vida alinhada com os padrões de Deus. Servir a Deus não é difícil. O problema de servir a Deus é que precisamos dizer não para o que a gente acha que é certo. Precisamos dizer não para o que é bom e agradável para a nossa carne naquele momento, para abraçar o que Deus diz que é bom, o que Deus diz que é agradável e o que Deus diz que é perfeito para nós. Posso ouvir amém? Tem certeza que você quer ser amigo de Deus, sim ou não? Só vou continuar se você disser sim. 3 pessoas aqui decidiram. Alguém aqui quer ser amigo de Deus verdadeiramente? Entrar no nível de arrependimento e ser o melhor amigo para Deus? Como podemos ser amigos de Deus? Primeiro, deixe de ser inimigo. E isso é bem sério. Você pode até amar seus inimigos, porque isso é um mandamento da palavra, mas você não tem como ser amigo de quem é seu inimigo. Você pode amar, você pode orar por eles. Deus te ama, Deus te abençoa, Deus tem um futuro próximo para você, Deus tem sonhos e planos e projetos para a sua vida, mas Ele não pode ser seu amigo se você continuar decidindo ser inimigo. Como nós decidimos ser inimigos de Deus? No livro de Isaías, capítulo 59, versículo 2: mas os vossos pecados, as vossas iniquidades, fazem separação entre vocês e Deus, e os vossos pecados encobrem o rosto de Deus para vós, para que Ele não vos ouça. A Bíblia denuncia que existe algo em nós que nos torna inimigos de Deus. Nós precisamos resolver esse problema. Eu não estou falando aqui que eu preciso ser perfeito, santo, 100% santo, para que Deus me aceite como amigo. Mas eu preciso estabelecer uma batalha constante contra qualquer pecado em mim. Uma vez perguntaram a Billy Graham, o que te faz não pecar? Billy Graham disse, é fácil. Eu enxergo o pecado como um inimigo de Deus. Eu enxergo o pecado como responsável que colocou Jesus, o meu amigo, naquela cruz. Então eu não posso me relacionar com ele. Eu não posso ser o melhor amigo de uma pessoa e andar com aquele que apunhala ela pelas costas. Isso é traição. Nenhuma amizade suporta a traição. A traição é totalmente contrária ao andar em uma aliança. É uma amizade. Então resolva o problema do pecado na sua vida. Primeiro passo para ser amigo de Deus. Resolva, repita comigo, igreja. Eu preciso resolver o problema do pecado em mim. E como nós resolvemos isso? A palavra diz que a graça, o sangue e o sacrifício dele pagou os nossos pecados. Você precisa tomar uma decisão por Cristo Jesus. Se você nunca aceitou Jesus como Senhor e Salvador na sua vida, chegará o momento hoje aqui para você tomar essa decisão. Se você já aceitou, mas continua praticando o mesmo pecado repetidas vezes, significa que não houve um arrependimento genuíno no seu coração. A marca do pecador arrependido é que ele não volta a pecar no mesmo problema. Então você precisa começar a declarar guerras na sua vida contra esse pecado, porque esse pecado impede uma profunda intimidade com o Senhor. Esse pecado afasta o rosto de Deus para você. Esse pecado faz com que Ele não te ouça. Decida entrar pela rota do arrependimento. Segunda coisa, posicione-se como amigo. No livro de Tiago, capítulo 4, versículo do 3 ao 5, diz assim, ó: vocês pedem, mas não recebem, porque vocês pedem mal. Vocês pedem para gastar com seus próprios prazeres. Vocês pensam em si mesmos. Adúlteros e adúlteras, vocês não sabem que a amizade do mundo é igual à inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus.
Ou vocês acham que em vão diz a Escritura que o Espírito que habita em nós tem ciúmes? Ei, o teu amigo é ciumento. Talvez você tenha um amigo de carne e osso que é ciumento, não? Que quando você começa a visitar muito um outro amigo, ele pergunta: você nunca mais vai vir aqui não? Minha mãe estava lá em casa esses dias e a gente recebeu a visita de alguns discípulos que tem uma filhinha, acho que 8 anos, e Ezequiel, meu filho, gosta muito dela. E Ezequiel, ele não demonstra muito socialização, né? Mas com ela ele demonstra. Então quando ela chegou, ele pegou ela pela mão, começou a correr, começou a brincar. Aí a minha mãe, enciumada, disse assim: por que com ela ele faz isso e comigo não? Eu disse: então, mãe, é porque conhece ela há um certo tempo e tal, tem um relacionamento de amizade. E aí a minha mãe trouxe açaí. Meu filho adora açaí. Açaí foi a primeira coisa que ele comeu, fora o leite materno, e fui eu que dei. Pai é para essas coisas, né? Eu também gosto. Então a mãe saiu para trabalhar, ficou eu e ele. O boy tinha 3 meses. Eu disse: é provado que é bom agora. A palavra diz: comereis o melhor dessa terra. Empurrei açaí nele. Aí a minha mãe botou o açaí para ele, caprichado, do jeito que ele gosta. E ela disse assim: ó, a tua outra amiga trouxe isso para você. Eu disse: mãe, pelo amor de Deus. O Espírito Santo tem ciúme de você. Quando você começa a dar ouvido ao mundo, o Espírito Santo fica perguntando a você: por que você está dando ouvido a ele? Quando você começa a declarar algo contrário do que o Espírito Santo te ensinou, ele começa a se perguntar: por que você está falando isso? Quando você começa a largar a paixão que há em Cristo Jesus para se apaixonar por esse mundo, ele tem ciúmes de você. Como apaixonados por Jesus, a nossa vida precisa refletir o nosso amor por Ele. A tua conduta precisa refletir o teu amor por Ele. Porque você não me vê por aí andando de mão dadas com outra mulher que não seja minha? Porque a minha mulher tem ciúmes de mim. Como também a minha esposa não anda por aí de mão dada com nenhum outro homem, porque eu tenho ciúmes dela. Então por que você quer que Jesus aceite você andar com Ele segurando numa mão e o mundo no outro? Por que você quer obrigar Jesus a aceitar que no domingo você está na casa do Senhor, mas na segunda-feira você está na casa de Satanás? Por que você quer obrigar Jesus a aceitar que de manhã você o louva e à tarde você está cantando as músicas desse mundo, se entregando às canções seculares, que muitas são apenas pornografia? Deveria ter classificação de idade para algumas músicas que tocam hoje. Está terrível isso. E muitas vezes nós, amigos de Deus, nos encontramos participando dessas festas, participando dessas adorações ao inimigo. Terceiro, você quer ser amigo de Deus? Se envolva no que Ele está fazendo. Que raio de amigo é esse que vê o amigo carregando uma caixa pesada e não solta o que está na mão para ir ajudar? Quando você assiste um filme de paixão de Cristo, o que é que Jesus está carregando? A cruz dele é pesada? Sim ou não? Por quê? Porque ele viu o teu peso e carregou sobre si os teus pecados. O mínimo que nós podemos fazer é carregar uma cruz por ele. Por isso que ele disse: vem, pega a tua cruz e me segue. E quando você começar a carregar a sua cruz, Deus vai te dar capacidade para ajudar a carregar a cruz dos outros. Algumas coisas que você passa na vida, não foi você que semeou. Alguns traumas que acontecem conosco, não fomos nós que plantamos, mas é o Espírito Santo nos treinando para ajudar aqueles que estão com grandes traumas, com grandes problemas. Algumas coisas que nós carregamos é para a salvação dos outros. Se você começar a olhar o todo, o nós, você vai começar a entender isso. Para de dizer que Deus é injusto pelo que você está vivendo e começa a perguntar: Deus, me mostra o propósito dessas coisas. Eu preciso entender o propósito para que eu possa cumprir o meu chamado, em nome de Jesus. João capítulo 5, 17. E Jesus lhe respondeu: o meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. É natural, todo aquele que é amigo, se alguém está num projeto, num plano, o outro ajuda. O livro de Eclesiastes, capítulo 4, versículo do 9 ao 10, a gente leu no GC essa semana.
Diz que é melhor serem dois do que serem um só, porque tem melhor paga para dois. E um caindo, o outro ajuda a levantar. É muito melhor fazer as coisas na unidade. Você pode ir até rápido sozinho, mas você nunca vai ir longe sozinho. Porque existem lugares que a fechadura é codificada. Só abre ao lado de alguém. Mateus capítulo 12, versículo 30, Jesus é um pouco mais profundo. Esse mesmo Jesus que eu estou falando agora. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta espalha. A primeira vez que eu vi esse versículo, eu li o que estava antes e o que estava depois, para saber se era Jesus mesmo que estava falando. Porque eu tinha sido envenenado por Satanás a imaginar um Jesus que tudo perdoa, tudo suporta e tudo releva. Mas o Jesus da Bíblia, ele exige algo. O Jesus da Bíblia nos confronta. O Jesus da Bíblia entra na nossa vida para transformar a nossa vida à imagem e semelhança dele, e não a dele a nossa. A Bíblia existe para transformar o homem. O homem não foi feito para transformar a Bíblia. Não pode chover de baixo para cima. Então esse mesmo Jesus está dizendo: quem não é comigo é contra mim, quem comigo não ajunta espalha. Esses dias eu tive uma experiência tremenda com o Espírito Santo comendo jerimum com leite. Se você nunca comeu jerimum com leite, você não sabe o que eu estou falando. Mas deixa eu explicar. Eu estava jantando, eu gosto de jerimum com leite. E eu machuquei o jerimum, estava muito gostoso. O leite original da vaca, não é de caixinha. E estava delicioso. E eu estava comendo e o Espírito Santo me falou: você plantou, você colheu. Aí eu parei com a colher assim no meio do caminho. E ele repetiu: você plantou, você colheu. O jerimum que eu estava comendo foi um casal que trouxe para mim, um casal de discípulos que caminha conosco já há muito tempo. E que eu e minha esposa fomos os instrumentos de Deus para a salvação na vida deles. Nasceu esse pé de jerimum na casa deles, e eles trouxeram o jerimum para a gente. O leite que eu estava colocando no jerimum foi um outro discípulo, que se converteu quando eu estava ministrando no GC, que saiu de onde ele morava em São Gonçalo, veio morar em Parnamirim só para fazer parte da Igreja de Cristo. Ele mudou geografia, e hoje também é um líder de GC. E ele foi esses dias para São Gonçalo, lembrou de mim e trouxe leite para mim. Então eu estava desfrutando de uma colheita que eu semeei em Deus. E eu não tinha percebido. E aquele foi o jerimum com leite mais maravilhoso da minha vida. Cadê teus frutos? Você tem ajuntado com Cristo? Aquela palavra que o Espírito Santo me deu, que eu acabei de compartilhar com você, encheu meu coração de alegria, mas encheu meu coração também de responsabilidade. Eu preciso dar mais frutos. Se a vida dessas duas famílias que eu falei mudaram por uma decisão minha de não ser egoísta e evangelizar, quantas outras a gente não pode alcançar? Eu não posso sentar em cima dos resultados e achar que estou satisfeito, porque Jesus disse: o meu Pai trabalha até hoje e eu também trabalho. Então, se Deus trabalha, Jesus trabalha, eu não posso ser um preguiçoso. O mundo ainda não foi totalmente salvo por Jesus e Ele ainda não voltou. Então existe trabalho para a igreja do Senhor Jesus fazer. Posso ouvir amém? Cadê os teus frutos? O apóstolo perguntou isso no último culto. Aonde estão os nossos frutos? Amados, você precisa resolver isso. Você sabe o que o Espírito Santo também falou no meu coração? A capacidade que o ser humano tem de se acostumar com o que é ruim. Eu não tenho nada contra Recife, pastor Blênio, Carla. Eu fui algumas vezes para lá fazer treinamento, mas toda vez que eu vou para lá eu passo mal com cheiro. Eu tenho um olfato muito sensível. E eu passo mal com cheiro. Mas o povo de lá não reclama. Porque naturalmente a gente se adapta. Talvez você esteja acostumado a não evangelizar. Você precisa desacostumar. Porque está errado. E essa atitude não cheira bem a Deus. E Deus não se acostuma com o que é ruim. Porque a Bíblia diz que Ele é santo, santo, santo. Significa que Ele é totalmente separado do que é errado. Então tudo que é ruim fere Deus, desagrada a Deus, chega a Ele com um aroma desagradável. Mas tudo que é bom cheira suave, é agradável. E o Pai ama essas coisas. Então você precisa encarar a sua realidade como se fosse a primeira vez. E decidir você mesmo se cobrar. Não espera um seminário, não espera um treinamento, não espera um confronto, não espera uma paulada gospel
para que você mude. Seja você o agente de mudança na sua vida, porque Ele já falou isso para você. Não esqueça as palavras que Deus te entregou. Não esqueça o chamado que há em ti. Reaviva o dom que Ele acendeu em você. Porque eu tenho certeza que quando você entregou sua vida a Jesus, e aquela paz que só quem já entregou a vida a Jesus conhece, invadiu o teu coração, a tua primeira decisão foi contar para a tua família, para os teus amigos e para o mundo inteiro. Foi ou não foi? O que você fez com isso? Aquele sentimento foi real. Aquele sentimento foi o sentimento de um coração que foi avivado por Deus. Conhece? Esse sentimento precisa ser compartilhado. Não enterra o chamado que há em ti. Isso está escrito no livro de 2 Timóteo, capítulo 1. Paulo está preso. Eu ia falar isso um pouco mais à frente, mas vamos trazer agora. Paulo está preso e ele escreve uma carta a Timóteo. E ele diz: Timóteo, não esqueça o chamado que há em ti. Reaviva o dom que há em ti. E Paulo continua dizendo: Timóteo, não se envergonhe das minhas algemas. Eu estou preso, eu estou sofrendo, mas eu sei quem é o Deus a quem eu tenho crido. Eu sei qual é o Deus em quem eu tenho crido. Eu profetizo sobre a tua vida que você vai descobrir o Deus a quem você tem crido. Porque sabe o que significa isso, queridos? Vamos entrar no texto. Paulo está preso, mas Paulo um dia estava solto. O lenço que enxugava Paulo curava pessoas. Agora imagina o que é um lenço que cura pessoas. E agora essa pessoa está presa, algemada, escrevendo cartas. Uma multidão seguia Paulo, mas agora só Lucas estava lá com ele. E ele estava dizendo com toda a autoridade, como se nada tivesse acontecido: Timóteo, não para de fazer a obra, porque eu sei o Deus em quem eu tenho crido. Você sabe o que é isso, igreja? É uma decisão de não se mover pelo que vemos, mas pelo que cremos. Paulo não precisava de milagres à sua volta para saber que Deus era Deus. Paulo não precisava de bonança na sua volta para saber que Deus era Deus. Paulo não precisava de uma conta cheia para saber que Deus era Deus. Paulo preso sabia que Deus era Deus. Você precisa começar a declarar para os teus problemas: problema, eu não me importo com você, porque eu sei o Deus a quem eu tenho crido. Paulo usou uma palavra muito interessante quando ele disse isso. Ele disse: eu não me envergonho do Evangelho, porque eu sei o Deus a quem eu tenho crido. Muitas vezes a gente não quer evangelizar porque acha que não tem vida com Deus para isso. Pensa que a gente só pode evangelizar quando a empresa dá certo, quando a gente está num trabalho que a gente queria, quando a gente está casado, quando as coisas vão bem. É na dor que a gente mostra para esse mundo que encontramos algo maior. Quando tudo está bem, nada faz diferença. Mas é quando temos uma necessidade que nós buscamos algo que pode resolvê-la. Então quando o mundo vê você não tendo o que ele tanto busca, o que ele tanto espera, mas você declarando que está bem, você declarando que vive e serve a um Deus fiel, um Deus leal, o mundo se interessa para descobrir o que é que você encontrou. E é justamente nesse momento que o diabo nos ataca e cala a nossa voz. Precisamos de mais Paulos, precisamos de mais Timóteos. Precisamos de homens e mulheres que, independente do que esteja acontecendo, eu sei quem é o Deus a quem eu tenho crido. Se eu fosse você, quando chegasse em casa hoje, eu pegava esse versículo e colocava na porta do seu guarda-roupa, para que todos os dias você decidisse buscar Deus, até você crer que Ele existe, até você crer quem é Deus. Todo problema do ser humano é falta de conhecimento de Deus. Todo, sem exceção. Toda ansiedade, falta de conhecimento de quem é Deus. Toda angústia, falta de conhecimento de quem é Deus. Toda dor, falta de conhecimento de quem é Deus. Todo luto, falta de conhecer quem é Deus. Se você conhecer o coração de Deus e o amor que Ele tem pela sua vida, nunca mais você derramaria uma lágrima de tristeza, apenas de esperança. Porque a palavra diz que todo sofrimento gera perseverança no Senhor. E toda perseverança gera esperança. E a esperança nunca falha. Porque quem espera em Deus, recebe. Ele não mente, Ele não muda e Ele não falha. Queria que você fosse ficando de pé. Todo aquele que decide ser amigo de Deus, precisa se envolver no que Ele está fazendo. Quem não é comigo é contra mim, quem comigo não ajunta, espalha. Mateus 28, 19. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo. Seja leal e confiável, aquele que tem os meus mandamentos e obedece a eles, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. João capítulo 14. Uma adoração vai tocar agora, e eu quero convocar a igreja a fazer apenas uma oração. Eu quero te desafiar. Se você nunca fez isso na sua vida, faça hoje, faça agora. Comece a entrar numa intimidade com Deus e pergunta a Deus: Deus, como é o teu coração? Deus, o que é que o Senhor mais ama? Na minha dificuldade de amar o próximo, Deus me ajudou muito com um versículo que está no livro de Romanos. O livro de Romanos diz o seguinte: o amor é derramado no nosso coração pela graça de Deus. O ser humano, ele é incapaz de amar da forma certa, porque Deus é amor. Então não tem como eu amar sem Deus. Então esse amor que você precisa desenvolver agora, Deus tem para derramar na sua vida. Não importa o quanto seu lunga você seja, não importa o quanto bruto você seja, não importa o quanto simpático e superficial você seja, Deus tem um amor verdadeiro para colocar no teu coração, para que você possa derramar sobre a vida de quem precisa. Então vamos fazer esse exercício juntos? Só ore por isso agora. Deus, me mostra o teu coração. Nós estamos na segunda semana de oração por compaixão. Então permita que o Espírito Santo conclua a obra agora. Permita que Ele possa agora invadir o teu coração e te marcar de uma forma que você nunca mais será o mesmo. No dia que Deus me mostrou o coração dele, eu nunca mais pensei da mesma forma, eu nunca mais agi da mesma forma. Eu sou indesculpável diante de Deus se eu voltar à condição que eu era antes, de saber o que Ele mais ama, de saber o que mais fere o coração de Deus, de saber o que Ele mais anseia.